Estrangeirismos, como o nome sugere, são palavras estrangeiras que são incorporadas a uma língua. Isso ocorre por diversos motivos. Isso pode acontecer, por exemplo, por influência da cultura do país falante dessa língua, e no caso do inglês isso fica bastante claro, porque hoje em dia o inglês está em todos os lugares, English is everywhere, principalmente por causa da influência da cultura norte-americana. Mas muitas vezes palavras estrangeiras são incorporadas a uma língua pela falta de um termo adequado nessa língua. Então, isso ocorre também muito com relação à tecnologia. Por exemplo, no passado não existia uma palavra como scanner, porque não existia o scanner, essa tecnologia não existia. E aí ela veio do inglês scanner, para o português virou scanner e hoje já está dicionarizada como scanner. Mas acontece que muitas vezes, por algum motivo, nesse caminho de uma língua para outra, o significado dessa palavra acaba se modificando. Então a palavra começa a ser usada para outro fim, completamente diferente da função na língua original, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, palavras que se usam com sentido errado em português. A primeira eu mesma já usei e eu vi que não funciona, que é print screen. Print screen, que a gente usa até dar um print na tela, dar um print, né? Aí você pode pensar que é, take a print, ou give a print, mas não é assim que se usa. Em inglês, eles vão usar screenshot. Screenshot. Isso significa tirar um print da tela. Take a screenshot. Let me take a screenshot. Deixa eu tirar aqui um print da tela. O interessante é que a tecla do computador é print screen. Então a tecla existe nos computadores, né? Print screen. Mas o verbo para dizer isso é screenshot. A segunda palavra é chip, né? O chip de celular que vem de chip. Só que em inglês ninguém usa chip para se referir a um chip de celular, que em inglês é SIM card. SIM card, ou só SIM. A palavra chip vai ser usada ou para uma batatinha, né, chips, ou para chip de computador, uma peça de hardware. So when you travel to a foreign country, you need to buy a new SIM card. Então, quando você viaja para um outro país, você precisa geralmente comprar um novo chip de celular para que ele funcione lá. E um cartão pré-pago é um prepaid SIM card. Ainda falando sobre tecnologia, underline, que a gente usa muito em e-mails, né, em contas de Instagram. Por exemplo, Karina underline Fragoso, né? Karina underline Fragoso. Mas isso em inglês não é underline, por incrível que pareça. Em inglês isso é underscore. So what's your email? Well, my email is karina_fragoso@gmail.com. Which is not my email, ok? Esse não é meu e-mail. Então esse símbolo é o underscore in English, ok? E underline em inglês significa sublinhar. Então aqui a gente tem um exemplo de underline e aqui um exemplo de underscore. Notebook and laptop. Oh my gosh! In English, a notebook é um caderno. Então, se você disser notebook, a pessoa vai imediatamente pensar em um caderno e não em um computador. Porque o computador portátil que a gente usa, eles chamam de laptop. Laptop. Que até faz sentido literalmente, porque lap é colo e top é o topo, então é o computador que a gente usa no colo, né? Então, a laptop vai ser um notebook, que a gente fala em português. E um notebook até pode ser um computador, mas é um computador mais específico. É um computador menor do que um laptop. Então, eu até estava discutindo com alguns americanos antes de fazer esse vídeo. E pelo que eu entendi, para eles o notebook vai ser o netbook, que a gente fala em português, o netbook, que é o computador, o laptop menor. Mas apesar de a palavra notebook até poder ser usada para um computador pequeno, mesmo nesses casos as pessoas vão preferir dizer laptop, porque é a palavra mais usada para isso. A última de tecnologia é a nossa pendrive, uma pendrive, que em inglês não é pendrive, é flash drive. And this is just nuts, não é? Meio louco, mas então aqui no Brasil ficou pendrive, e em inglês você vai falar flash drive, flash drive. É pendrive em inglês, ou até uma thumb drive. Thumb é um dedão, né? A thumb drive também é um jeito de dizer pendrive, mas acho que o mais comum vai ser flash drive mesmo. E agora, falando de carro, eu me dei conta esses dias que a gente fala step, né? Pro pneu reserva do carro, o meu step. Mas em inglês step não é step, é spare tire.
spare tire. Então, spare tire é o pneu reserva. Tire é pneu. I got a flat tire, but luckily I had a spare tire in my trunk. Então, eu tava com um pneu murcho, mas felizmente eu tinha um step no porta-mala. Spare tire também pode ser usado para pneuzinho da barriga, assim, de gordura, principalmente para homem. Eles podem dizer spare tire. O outdoor, né? O famoso outdoor, em inglês, não é outdoor, é billboard. Então, billboard é a placa grande que a gente vê nas ruas e outdoor, que em inglês seria outdoor, significa um lugar na rua que seja para fora de uma casa, ao ar livre, outdoor, ao ar livre. Essa é a tradução. For example, he prefers outdoor sports over indoor sports. Então ele prefere esportes ao ar livre do que esportes indoor, tipo de quadra, cobertos, tá? Dentro de um lugar. I saw a really cool billboard advertising Nike. Então eu vi um outdoor muito legal fazendo propaganda da Nike. Então billboard é outdoor e outdoor é ao ar livre. O smoking, né, o que em inglês a gente falaria smoking, né, o terno, né, aquele terno chique de festa, em inglês é tuxedo. It's tuxedo, or tux, né? Eles falam abreviado também. Mas smoking, I'm wearing a smoking tonight. Eles não vão entender se você disser que você está vestindo um smoking, porque smoking para eles vai significar algo relacionado ao ato de fumar, né? I smoke every day, he's smoking weed. Ele está fumando maconha. Por que eu pensei isso? Sorry. This is a family-friendly channel. Mas, pelo que eu pesquisei, historicamente, né, se usava a palavra smoking jacket em inglês, uma jaqueta smoking, mas não era o tuxedo, era diferente, tá? Mas era um tipo de roupa usada pelos nobres e tal, pelos ricos, e smoking jacket, porque eles fumavam ali o seu cigar, né, que é o seu charuto. Cigar é charuto, cigarette que é cigarro. E a última é show, né? Show, que a gente usa o show do Guns N' Roses que eu fui no ano passado. Então, eu até posso falar em inglês, I went to a Guns N' Roses show, mas talvez seja mais comum falar concert nesse sentido. Então, I went to a Guns N' Roses concert. A questão é que show em inglês pode significar muito mais do que só um show. A show in English is any type of entertainment. É qualquer tipo de entretenimento, na verdade. Então, you have a TV show, que é um programa de TV. Os mais velhos até podem falar a TV program, mas é algo antigo. Hoje em dia se fala TV show. E se alguém te disser I went to the show yesterday, eu aposto que a primeira coisa que virá à sua cabeça é um show, artistas cantando em um palco, o que poderia ser dependendo do contexto. Mas show também pode ser até ir ao cinema. I went to the show yesterday. Isso, se não tiver assim nenhum show implícito, isso vai significar cinema. E inclusive a programação do cinema muitas vezes é descrita como showtimes, ou seja, a hora do show. Que show é esse? É o filme, Showtimes. E, inclusive, é possível chamar até um canal no YouTube de show, porque isso já aconteceu comigo. Eu recebi um arquivo de um americano uma vez e ele colocou na mensagem This is for Karina's show. E eu, show? Será que eu vou fazer algum show aí? Não, na verdade eles estavam falando de show, my YouTube channel. E até diferentes séries em um canal, eles podem falar you can use different thumbnails for different shows. Então você pode usar thumbnails diferentes, miniaturas para seus vídeos diferentes para diferentes séries dentro do seu canal. Então show in English tem muito mais usos em inglês do que no português. Então deixa aqui nos comentários mais exemplos de palavras que a gente pegou emprestado do inglês, mas cujo significado tenha mudado aí no meio do caminho e hoje a gente usa com um sentido completamente diferente. De repente eu posso fazer uma versão 2 desse vídeo nos próximos meses. Thanks for watching, see you next video!